Bom, eu sou Alicia Blanco, sou editora do Presença em Português. Olá, eu sou Jaqueline Mello e hoje a gente recebe aqui na presença o Samuel, a Denise e a Ana. Eles vão falar sobre o podcast Leão Alado. Eu sou o Samuel, sou professor, educador, geógrafo, sou humanista e vou falar um pouco aqui do podcast que a gente tem, que chama Leão Alado, que é uma conversa que a gente faz aí quinzenalmente, que já acontecia, que a gente é um grupo de amigos aí que se reúne há um tempo para conversar sobre temas relacionados à espiritualidade e outros assuntos, e também que a gente já faz parte de uma mesma espiritualidade que chama Mensagem de Silo, e também participa de um espaço de meditação que chama Parque de Estudos e Reflexão Caucaia. Então, nisso tudo, a gente já se juntava aí para conversar e a gente resolveu socializar essa troca de ideia nossas aí em um formato aí de podcast que a gente faz quinzenalmente. Oi, eu sou a Denise, eu sou paulistana, sou humanista, que eu faço um podcast junto com a Ana e com o Samuel. E como o Samuel falou, a gente aborda dentro do podcast alguns temas de reflexão da vida. Nos primeiros a gente falou sobre meditação e sobre a atenção, e a proposta é abordar temas que a gente já reflete, né, como o sentido da vida, o sofrimento, a realidade, o fracasso, a violência, temas que fazem a gente se aprofundar e desenvolver uma riqueza interna para tentar sair um pouco desses temas, né, para tentar deixar a vida um pouco mais suave e mais tranquila. Eu sou a Ana, estou fazendo o podcast junto com o Samuel e com a Denise. Participo dessa mesma corrente espiritual que o Samuel citou, que é a Mensagem de Silo. Silo lançou essa corrente espiritual em 2002, ele que também é o fundador da corrente filosófica chamada Humanismo Universalista, que deu origem não só a essa corrente espiritual, como a várias outras organizações, um movimento social chamado Movimento Humanista, partidos políticos, correntes pedagógicas, um trabalho muito frutífero. E nessa corrente espiritual, o Silo propõe uma espiritualidade baseada numa doutrina, mas que é basicamente experiencial. Não é uma espiritualidade sem livros sagrados, sem dogmas, sem rituais. É uma espiritualidade onde cada um pode construir esse caminho interno do espírito a partir de pautas que são sugeridas por essa doutrina, mas principalmente através das experiências e da meditação sobre essas experiências. As pessoas vão se juntando em comunidade para trocar ideias sobre essas experiências e as suas vivências, e dessa maneira a mensagem vai se organizando em comunidades de uma maneira bastante horizontal e muito espalhada pelo mundo. Quando os ouvintes escutam o podcast de vocês, quando vocês propõem uma experiência, que tipo de experiências são essas? O que as pessoas que estão escutando vocês podem esperar do podcast? Em alguns tópicos que a gente aborda no podcast, permitem propor algumas experiências, porque são temas que se pode exercitar com práticas, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, no primeiro e no segundo episódios, no primeiro com meditação, em que a gente sugeriu uma prática para experimentar silêncio interno, e também uma prática de anotação diária sobre os conflitos que surgem na vida cotidiana, como algo que ajuda a aumentar a autoobservação. E no segundo, sobre a atenção, que
é praticamente como uma continuação desse primeiro, a gente propôs uma reflexão e uma prática também para experimentar diferentes tipos de atenção. A atenção dirigida, quando você se concentra completamente no que você está fazendo, a atenção dividida, quando você se concentra em duas coisas, e uma mais importante ainda, que é essa que nos interessa, que é você poder colocar atenção nas coisas que você está fazendo, ao mesmo tempo que você não esquece de você, ao mesmo tempo que você está atento a você mesmo. Porque para nós, a importância disso tem a ver com despertar a capacidade de autoobservação. A gente compreende que o desenvolvimento espiritual, ele requer essa possibilidade de autoobservação, porque é um caminho, basicamente, de transformação. Para a gente transformar, a gente precisa saber de onde a gente parte e onde a gente quer chegar. E a gente precisa observar o que acontece com a gente. Então, a atenção é um tema muito importante para nós nesse processo. Tem um lindo tempo de duração, porque não é muito comprido. Eu achei gostoso o trabalho. Não é comprido, é leve. Vocês decidiram como? O tempo de duração? Agora na quarentena, a gente, um dia a gente estava brincando, falando, vamos fazer o podcast, aí de repente a gente falou, vamos fazer mesmo, e aí acabou rolando. Acho que foi isso. O Samu impôs que não poderia passar de 15 minutos. Eu tentei brigar, mas eu fui voto vencido. Era isso que eu ia falar. Não, a gente fez um piloto primeiro, né? Aí mandou para alguns amigos. Aí tinha dado uns 19 minutos, né? E aí a gente... Assim, teve um amigo nosso, por exemplo, que já faz podcast e falou, tenta fazer até 14, 15 minutos. A gente ficou um pouco nisso. Aí o primeiro que a gente fez, que era 19 minutos, aí teve gente que achou que era muito tempo. Aí no final a gente reduziu um pouquinho o tempo, mas ainda a gente não tem muito, assim, um tempo muito definido, né? E os temas? Como decidem? Vocês escolhem pensam, né, algum tema específico? Quando surgiu a ideia do podcast, a gente fez uma listinha. Eu acho que assim, tem os temas de cada episódio, né? Mas eu acho que a temática mesmo das coisas que a gente está falando são relacionadas com a experiência profunda, né, nossa, assim, né, dos seres humanos, assim, relacionadas ao sentido da vida, à superação do sofrimento, né? E depois tem vários assuntos interligados com isso, né? Mas eu acho que isso que é o que importa, né? E que muitas vezes a gente não encontra lugar, né? Para conversar sobre isso, para falar, né? Ou às vezes tem muita coisa de autoajuda, né? Que vai para outra linha, né? Mas eu acho que essa coisa de você buscar encontrar um caminho para progressar, né? Nessa busca pelo sentido da vida, às vezes é de assuntos quando a gente fez o piloto, né? Tem uma lista de temas que a gente fez essa lista e vai tentando meio ver o que é mais prioritário aí na lista para seguir, né? Alguns dos temas que a gente fala no podcast são que é o sentido da vida, a atenção, meditação, a morte, sofrimento, realidade, fracasso, violência, reconciliação e unidade e contradição. Vocês tinham um público-alvo? Então, no primeiro, quando a gente fez o piloto, né, a gente foi mandando para vários amigos que não são humanistas, né, tal, que estão nessa busca de procurar coisa de meditação na quarentena, mas que fica perdido, né, por exemplo, busca coisa que não consegue praticar, que parece difícil e tal. E a gente tem algumas coisas para compartilhar aqui, né, de repente se te serve, né, e tal. Eu acho que é um pouco essa ideia, assim, né. Acho que, em parte, o público era, assim, como o Samu falou, essas pessoas que estão buscando e podem encontrar nisso alguma coisa que ressoa para eles como algo interessante, válido e tal. Esse público, né, que pode ter diversas faixas etárias, gêneros, mas que eu acho que teria
essa busca como link, né, com o que a gente está apresentando. Começo, na apresentação, a gente fala isso, né? Que é uma... Na verdade, pelo menos para mim, eu entendo que para o Samuel e para a Ana também, a gente não tem uma intenção de explicar nada, nem que também eu acho que é mais ou menos a imagem que a gente tem sobre a mensagem, assim, né? A gente não tem intenção de explicar nada, nem de... É uma conversa, um diálogo entre a gente que a gente tenta... como eu posso dizer? A gente tenta falar um pouco da nossa experiência para ver se serve para alguém, assim, mas a nossa intenção não é ser o dono da verdade, né? Falar, ó, você quer aprender a meditar, vem aqui ouvir isso que você vai... Mas é falar um pouquinho do que a gente experimenta, do que a gente sente e ver se serve para alguém. Tem essa intenção nossa de transmitir uma coisa que é válida pra gente, né? E um pouco nesse sentido que a Denise e a Ana falaram, né? Sem pretensão de querer convencer ninguém de nada, mas de transmitir algo que é legal pra gente, que faz sentido, que direciona a nossa vida e que hoje a gente vê que as pessoas buscam, né? E só para complementar, a gente fala, né, nos 2 episódios, e eu acho legal complementar aqui um pouquinho, que o que a gente tenta fazer no podcast é colocar práticas simples, né, onde a pessoa possa, desde de movimentos mais simples, já ter uma grande... já conseguir observar grandes mudanças, assim, né? Então, por exemplo, na questão da meditação, que a gente fala de uma prática que é muito simples, que é escrever no caderno cotidianamente, né? Fazer anotações do seu dia. E que também outra coisa que é importante a gente lembrar, que a gente também fala nos 2 episódios, que são processos, né? Porque senão a pessoa não consegue fazer uma vez ou não vê nenhuma mudança e aí já se desespera. Então, que são processos, são práticas que a gente tenta manter durante um tempo e que é um processo, né, que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai avançando e seguindo fazendo. Uma coisa que eu queria falar também é que é mais esse caráter também eu acho que é um pouco o núcleo, assim, da coisa do podcast, que é de compartilhar um pouco o nosso caminho, né? Sem muita pretensão de convencimento, assim, né? Então, as coisas que a gente está falando, né? Até de sugestões de práticas e tal, são coisas que a gente faz e que serviram pra gente, né? Mas que eu acho que o principal é ver que a gente pratica, né? Essa espiritualidade há um tempo e ver que é legal compartilhar isso que é bom pra gente, tentar compartilhar com outras pessoas, né? Então, e as coisas das práticas tem um pouco a ver com isso, né? Compartilhar práticas que serviram, que a gente faz também, né? Mas eu percebo que o jeito de fazer se parece bastante com a mensagem, no sentido de essa coisa suave, não muito mais experimentada que pensada, mas feita como suavemente vai indo, não? Vai indo, são simples. E depois vemos o que dá. Tem tido algum retorno? Que tipo de retorno estão recebendo do podcast? Posso falar? É que eu tô sentindo é surpreendente, assim, pra mim, viu? Porque a princípio foi bem sem pretensão, sem muita pretensão e acho que tem um pouco a ver com outra pergunta que você tinha feito, né? Que tem chegado a gente, assim, que eu, sinceramente, nunca imaginei que se interessaria escutar. Eu tive, por exemplo, essa semana um amigo de escola que fazia muito tempo que eu nem falo com o cara. O cara viu lá no meu Facebook, comentou, falou, tá demais, achei muito bom, viu? Escutei os 2 e tal. Então, pra mim tá surpreendente, assim. É mais um meio de relação, né? Mas
justamente é um meio de relação que muitas vezes eu não consegui chegar. Né? Legal. Claro. Eu não sei, né? Eu acho que um pouco que a gente talvez tenha um acordo que nem é tanto um acordo falado, né? Mas é um entendimento nosso de sintonia da relação de vários anos. Eu acho que é de falar simples, né? De simplificar a mensagem, assim, né? Então, eu acho que como que chega, né, até essas pessoas. Eu acho que a gente tem um pouco essa ideia de transmitir de uma maneira simples, sem muito tecnicismo e sem muita complicação, né? Que eu acho que é um pouco que a mensagem é de fato, né? Mas é de chegar nas pessoas com uma coisa simples e verdadeira pra gente mesmo. Me pergunto como tentam chegar para essas pessoas no sentido de onde vocês enfiam o podcast ou como fazem difusão do podcast para as pessoas saberem que está por aí? Não, eu acho que, por enquanto, o que a gente tem feito é compartilhar com os nossos amigos que não são humanistas e que são humanistas também. A gente tem essa página no Facebook, que não tem, acho que 400 e poucas pessoas, a gente compartilha por lá também. Mas a gente não tem, assim, uma estratégia de divulgação massiva para chegar até muitas pessoas. E essa pequena forma que a gente tem feito, né, de só compartilhar com os nossos amigos e nessa página, no nosso Instagram, para a gente tem sido muito positivo, porque eu, por exemplo, tenho um grupo de amigos que eles já estão compartilhando com outros amigos, e aí a gente recebe comentários de amigos, então ainda é muito pequeno, claro, mas a gente vê que através dessa forma do compartilhamento a gente tem alcançado algumas pessoas que a gente não teria alcançado se fosse de uma outra forma. Mas eu acho que não é pelo menos para mim, assim, não é uma coisa que a gente tem tão marcado, assim, né? Vamos começar a divulgar, talvez um pouco mais para frente, quando a gente tiver também mais claro, mas por enquanto é isso que a gente tem feito. Então, para a gente encerrar nossa conversa no Informe Presença, como os nossos leitores do site podem encontrar o podcast Leão ao Lado? O podcast ele está nas principais plataformas aí, Deezer, Spotify. A gente tem uma página do Facebook que chama Despertar, com 2 A. E quinzenalmente a gente está soltando aí. Então escutem o podcast Leão Alado no Spotify. A gente publica novos episódios quinzenalmente, todas as sextas-feiras. O próximo vai sair no dia 17 de julho. Esperamos vocês lá. Ótimo, gente. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau.